Bom dia, vamos lá, mais um Questão de Direito, o nosso programa Sua Qualificação. Hoje nós vamos falar do ramo do direito, como que funciona essa situação do advogado, especialista em cada ramo. Aquele advogado que atua com constância no direito imobiliário, faz ação de uso capião, faz ações possessórias, faz ações de despejo, então esse profissional é especializado no ramo. Antes de conversar a respeito disso, para você entender, nós temos o direito, ele é dividido em ramos. Apesar do direito ser uno, o direito é uma coisa só, o direito é uno. Muitos ramos utilizam a classificação, o conceito para aplicabilidade no seu ramo. Como assim, professor? Explica melhor. Explico. O direito penal, ele utiliza o direito civil em relação ao conceito de capacidade. O que é capaz, o que é menor. Então, o direito penal utiliza. O direito do trabalho também. Não cabe prescrição contra menor. Então, o direito, apesar de ser dividido em ramos para ficar mais didático, para que você consiga ter mais acesso às informações, filtrar mais as informações para estudar e na prática, o direito ele é uno, é um só. Porém, ele é dividido em ramos. Dentro do direito na advocacia, nós temos aí ramos diferentes. Tem um advogado que atua no direito do trabalho. Esse advogado que atua no direito do trabalho é o chamado advogado trabalhista. Ele atua nas reclamações trabalhistas. Então ele pode ser advogado do autor ou do réu. O réu é reclamado. Esse advogado ele é atuante na área trabalhista, ou seja, uma justiça especializada que só cuida de situações de relação emprego e trabalho. Quando eu falo na justiça, nós temos uma divisão da justiça comum e da justiça especializada. A justiça comum, dentro da justiça comum eu tenho a justiça federal e tenho a justiça estadual. Justiça federal está lá no artigo 109 da Constituição Federal, mas também é justiça comum. Eu tenho a justiça comum estadual, que é o Tribunal de Justiça de segunda instância, as varas, os fóruns. Então olha que interessante. E ainda aparece o terceiro grau de jurisdição. Terceiro grau de jurisdição, eu tenho o Bambambam, o guardião da corte, que é o Supremo Tribunal Federal. E tem o Superior Tribunal de Justiça. Isso na justiça comum. Na justiça comum, nós temos então a competência da justiça federal e a competência da justiça federal. Esquece a justiça comum, vamos falar agora de justiça especializada. Na justiça especializada, nós temos a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Então veja como o direito ele faz uma divisão processual entre ramos. Direito tem o ramo especializado, ou seja, na Justiça do Trabalho, o fórum especializado na Justiça do Trabalho, o fórum especializado na Justiça Trabalhista, o fórum especializado na Justiça Militar. Quando eu deixo de lado o meu problema, o meu litígio, não resolve ali nenhum dos três especializados, me resta ir para o comum. O comum é residual, a Justiça comum é residual. E aí o que eu preciso observar, se eu vou lá para o fórum federal ou vou para o fórum estadual. E isso graças à competência esclarecida lá na Constituição Federal, no artigo 109 da Constituição Federal. Tudo que é da Justiça Federal, eu coloco lá, artigo 109 da Constituição Federal, Constituição Cidadã de 88, a última, e eu vou conseguir ver o que é de competência da Justiça Federal, ok? O que não é de competência da Justiça Federal, vai para a Justiça Comum. Então nós temos essa divisão no mundo jurídico. Por isso é importante realmente o profissional hoje escolher um, dois, no máximo três ramos do direito. O profissional advogado e o profissional corretor também. Professor, eu sou corretor de tudo. O ideal é que você seja corretor de 2, 3 segmentos no máximo. Quem faz tudo não faz nada, então toma muito cuidado com isso. O advogado também, o advogado tem que escolher um segmento, um ramo que ele mais gosta e ser atuante nesse ramo. O máximo que ele pode fazer é atuar em conjunto com outro ramo, mas no máximo 2, 3 ramos no máximo. Quem faz tudo não faz nada, toma cuidado com isso. O que você pode ter é um escritório, e esse escritório ter pessoas que atuam em outras profissões e aí sim dividir conhecimento. Sempre um entende mais que o outro em algum ramo e todo mundo somando, soma conhecimento. Olha a dica de ouro aqui. Professor, fala para mim. É considerado advogado? Advogado tem que fazer a faculdade de Direito e passar no exame da OAB, passar no exame de ordem. Então, esse sujeito só é advogado quando ele tem a inscrição na OAB. A inscrição na OAB, o número de OAB. O corretor também. Professor, existe corretor sem número de inscrição no CRES? Não é corretor. Tem muita gente, infelizmente, por falta de conhecimento. Eu sou corretor de imóveis. Mas você tem CRES? Não, não tenho. Eu sou corretor sem CRES. Não existe corretor sem CRES. Fica realmente incoerente essa informação. Então, o profissional regularmente habilitado, ele tem que ter CRES, ele tem que ter OAB, como o médico tem que ter o CRM. Então, cada profissional tem o seu registro no conselho que fiscaliza o seu serviço. Então, cuidado com isso. O corretor de imóveis que atua sem CRES não é corretor de imóveis, é exercício ilegal da profissão. O advogado, que é chamado rábula, que atua sem número da OAB,
também é exercício legal da profissão. Então o ideal é que você tenha registro no órgão competente, no conselho de classe competente. Corretor só pode ser corretor se tem registro no CRES. Advogado só pode ser advogado se tem OAB, se tem registro na OAB. Professor, como que eu faço isso para descobrir? Vou contratar um advogado, um corretor? Como que eu faço para descobrir se esse sujeito realmente tem vínculo, tem identificação com o CRES, com a OAB, se for advogado, se o médico é médico? Você consegue consultar com facilidade. Hoje, com a internet, tudo mudou, o acesso ficou fácil. No caso do advogado, você entra lá no site da OAB. Lá no site da OAB, com o nome completo do advogado, você consegue verificar se ele é advogado, se ela é advogado ou não. Com o nome, com o CPF ou ainda com o número da própria identificação de inscrição na OAB. É importante que você faça isso antes de contratar um advogado, a não ser que é um advogado já indicado, conhecido, ou corretor já indicado, conhecido, que realmente é corretor, que realmente é advogado. Mas, primeira vez, tem que investigar. Hoje é muito comum, vai comprar um apartamento, vai comprar um produto, é muito comum você digitar o nome no Google. Professor, por que eu faço isso? Porque nós temos hoje vários sites, né? O Reclame Aqui, entre outros sites que podem te proteger como consumidor. Então você vai contratar um produto, você digita lá no Google o nome da empresa para ver se tem muita reclamação. E o advogado, o corretor, você pode fazer isso também. Digitar no Google, você com certeza vai ter acesso ao número de inscrição dele, se ele é corretor mesmo, se ele é médico mesmo, se ele é advogado mesmo. Isso ajuda. Precisamos ter a consciência de contratar profissionais sérios. Quem faz tudo não faz nada, esse é o grande risco. Então o ideal é que você, que está nos assistindo, quando for contratar um profissional, oriente a família, oriente os amigos, sempre verificar se esse sujeito realmente é corretor com CRES, se só é corretor com CRES, se realmente é advogado com OAB, se realmente é médico com CRM. Cada profissional tem o seu registro, o contador, o médico, o advogado, o engenheiro, e eu preciso realmente contratar um profissional que esteja regular em relação à sua inscrição, ok? Isso é muito importante. E aí é importante você saber também que aquele sujeito que atua sem o número de ordem, né, esse sujeito está rabulando. O rabular é exercício legal da profissão. É importante essa situação, a gente divulgar essa situação, porque nós sabemos, no direito tem muito isso, né? Sou aluno do 2º ano de direito, eu já quero cobrar para fazer os casinhos. Não existe casinho, não existe mais isso, né? Caso é um caso, é o caso da sua vida, ele é complexo. Então não adianta eu contratar uma pessoa que faz direito. Quem faz direito, na verdade, esse sujeito que faz direito, ele não está apto a advogar. Só é advogado, só pode ser chamado de advogado quem tem OAB. Quem se forma em direito é bacharel em direito. Então toma cuidado com isso. É importante, sim, claro. Isso não pode ser questionado em relação à prática. A prática é tudo. Muitas vezes o sujeito não tem o número da OAB, ele tem muito conhecimento. Ou o sujeito tem o número da OAB e não tem conhecimento nenhum. Isso é relativo. Mas o profissional, quando você vai contratar esse profissional, é importante fazer essa conferência para ver se é advogado, para ver se é médico, para ver se é corretor. Temos que defender isso. Não existe corretor sem CRES, né? Então, tem muita gente, não, eu sou corretor de imóvel, mas não tem CRES, que corretor que é esse? Não é corretor. Professor, e por que é importante investigar isso? Porque eu só consigo reclamar, representar se o sujeito tiver inscrição. Como que eu vou reclamar de um corretor se ele não tem inscrição? Como que eu vou reclamar de um advogado se não tem inscrição? Como que eu vou reclamar de um médico se não tem inscrição? Então é importante sim você fazer essa conferência, verificar. Isso é muito importante para a segurança, né? O professor defende muito que cada um no seu quadrado, um poema famoso, ado, cada um no seu quadrado. E é verdade. Não adianta você querer fazer tudo. Noção de tudo a gente tem que ter, mas querer fazer tudo não. Eu vou cortar meu cabelo sozinho no espelho, né? Não adianta. Você tem que ir, na verdade, ir até o cabeleireiro. Então é importante você ter especialização, ok? Olha lá, o segundo ponto que o professor quer falar com você, o direito é dividido em ramos. Então nós temos o ramo do direito do trabalho, temos o ramo do direito civil, temos o ramo ainda do direito tributário. O direito, apesar de ser uno, ele é estudado tanto na prática como na teoria para concurso de forma separada. O direito, o advogado tributário, ele cuida de impostos, tributos. Se você tem uma imobiliária, você tem uma empresa, esse advogado vai tentar te ajudar nas ações de execução, CADIM, execução fiscal. Esse é o advogado tributarista, o tributário. Ele, tributário, como o próprio nome diz, tributarista mexe com tributos, impostos. O advogado trabalhista mexe com o direito do trabalho. Ele vai correr atrás dos direitos ou defender uma empresa que foi processada pelo reclamante, advogado trabalhista. Nós temos o advogado criminal. O criminal, ele é atuante na área criminal, no processo criminal. Então ele conhece o Código Penal. Esse advogado criminal pode ser com atuação no tribunal do júri ou não. Tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida. Então, esse profissional criminal tem que ser especializado no criminal. Temos ainda outros ramos, né, como o advogado do direito de família. O advogado do direito de família, ele atua em divórcio, separação, inventário, testamento. Essa é a grande atuação do advogado de família.
E temos o advogado do direito imobiliário. Advogado do direito imobiliário, ele tem a grande função, ele tem que ter o grande conhecimento de regularizar imóveis. Ou seja, o advogado do direito imobiliário, ele pega o seu imóvel e regulariza, porque não tem domínios, ou seja, não tem registro, só tem posse. Então, o advogado do direito imobiliário, ele trabalha com ações imobiliárias. As ações imobiliárias, posso falar uso capião, adjudicação compulsória, ação de obrigação de fazer, dependendo qual sentido, no direito de vizinhança. O advogado de direito imobiliário também, ele está apto a fazer contratos, bons contratos, contratos imobiliários, compromisso, promessa, contrato de posse, cessão de direitos hereditários, registro, toda essa parte de registro, de matrícula. Então esse advogado está apto a isso. Importante, o advogado do direito imobiliário, ele tem que conhecer, o básico, para conseguir atuar no direito imobiliário, é realmente entender bem o conceito de contrato. Não dá para fazer contrato errado, tem muito contrato mal feito. Quando eu falo de contratos imobiliários, nós temos aí o contrato de compromisso e compra e venda. Compromisso, existe dívida. Toda vez que eu compro um imóvel, através de um compromisso, compra e venda, existe dívida. Ou seja, eu não consigo, eu não comprei esse imóvel à vista. Professor, se eu comprei esse imóvel à vista, não é compromisso de compra e venda. Aí seria o compra e venda. Instrumento particular de compra e venda. Comprei à vista, pagou, levou. Então, quando eu falo comprou, levou, é pagamento à vista. Esse contrato chama contrato de compra e venda, ou instrumento particular de compra e venda. Toda vez que eu compro, mas tem dívida, eu dei 100 mil de entrada, 150, fiquei devendo 50, se tem dívida é compromisso. Promessa, contrato ou instrumento particular de promessa, fique atento, promessa de compra e venda, olha que legal. Esse contrato existe uma obrigação de fazer no meio do caminho. Toda vez que eu compro um imóvel na planta, eu estou comprando através do promessa de compra e venda, porque uma promessa, uma expectativa de direito, vai ser construído ainda. Então fique atento em relação a isso. É diferente o conceito, a nomenclatura, contrato de compra e venda, é diferente para o contrato de compromisso e é diferente para o promessa. Promessa é uma expectativa de direito, comprei um imóvel na planta, tem uma obrigação de fazer no meio do caminho. Compromisso tem dívida, eu estou devendo, compra e venda, paguei à vista, comprou, entregou, paguei, entregou a chave, ou seja, ocorreu a tradição. Tem o contrato possessório, o contrato possessório, eu só vendo a posse quando realmente eu não tenho condições de ter o domínio, o que eu tenho é a posse. Professor, mas posse e domínio é a mesma coisa? Não, domínio é registro. Só tem o domínio quem tem o registro no cartório de imóveis. Ou seja, o seu nome aparece na transcrição, na matrícula. Quem não tem registro, quem não tem o domínio, tem a posse, Pode ter a posse. A posse, eu posso vender a posse. Quem só tem a posse, vende a posse. Qual o nome do contrato? Contrato ou instrumento particular de compra e venda de direitos possessórios. Quem só tem a posse, direitos possessórios. Professor, e o herdeiro? O herdeiro também pode vender a sua parte naquele imóvel, naquela propriedade, através dos contratos de cessão de direitos hereditários. Cuidado com a cessão de direitos hereditários. Quando eu falo de cessão de direitos hereditários, é importante você saber que ou eu compro de todo mundo, ou eu não compro. Comprar um contrato através de cessão de direitos hereditários de um herdeiro só, tem 5 herdeiros, eu comprei de um só, o risco é muito grande, Então o ideal é você comprar realmente de todos. Claro, na prática, a oportunidade muitas vezes leva você a fazer outra coisa, Agir de outra forma e arriscar. Mas aí, realmente, é importante você saber a diferença dos contratos imobiliários. Então, eu tenho compromisso, compra e venda, pagou, levou. Eu tenho promessa de compra e venda, existe dívida. Só que essa dívida tem uma obrigação de fazer no meio do caminho, Então, promessa normalmente tem dívida e tem uma obrigação de fazer no meio do caminho, a entrega do imóvel. Compromisso, vou pensar só na dívida, compromisso de compra e venda. Cessão de direitos possessórios, eu vendo aquilo que eu tenho, posse. Só vende posse quem tem a posse. Professor, eu tenho a posse e o domínio, posso vender sua posse? Você vai perder dinheiro, A posse, realmente o valor de mercado da posse não vale igual um contrato realmente feito com base num imóvel regular. Regular é com registro, tudo pronto, documentação realmente em ordem, Não precisa fazer inventário, não precisa fazer nada. Esse imóvel tem valor de mercado. Tudo que é contrato de gaveta, muitos contratos imobiliários são contratos de gaveta, perde valor de mercado, ok? Então fique atento em relação a isso. Então todo bom advogado do direito imobiliário, todo bom corretor tem que saber as diferenças dos contratos, não pode errar. O contrato tem que consertar o objeto do contrato tem que bater com o título. Contrato bem feito no direito imobiliário é aquele que você olha o título e já bate com o objeto. Compra e venda, opa, você sabe que foi à vista. Olhou o título, promessa, você sabe que tem uma expectativa de direito, tem que entregar alguma coisa, que vai construir alguma coisa. Compromisso, você já sabe que tem dívida no meio. Posse, você sabe que só vendeu a posse, não tem domínio, Então isso é muito importante. Existe uma regra que é acima de 30 salários mínimos, o contrato deve ser feito com base em escritura pública, O advogado do direito imobiliário, além de atuar nessa parte contratual, ele atua também na parte litigiosa e contenciosa das ações. Essa litigiosa,
o professor está falando de conflito, ou seja, uso capião, tanto como advogado do autor como do réu. O uso capião é uma ação interessante. O advogado que é especialista em direito imobiliário, ele vai combater o coração do uso capião, que é o lapso temporal, a posse mansa e pacífica, o animus domini, que é a vontade de ser dono. Então, o advogado que conhece o ramo, ele vai combater no coração do uso capião. Então, veja, o advogado de direito imobiliário, ele cuida, na verdade, de situações de bens móveis ou imóveis. Imóveis, né? Imóveis. Então, o advogado especializado em direito imobiliário, ele atua, na verdade, na relação dos imóveis, na regularização dos imóveis, registro, contratos, ações pertinentes, como uso capião, adjudicação compulsória, e atua também em prol da Lei 8.245/91, que é a Lei de Locação. Essa Lei 8.245/91, alterada pela Lei 11.112, que não é a nova lei, continua sendo a Lei 8.245, a Lei do Inquilinato. Essa lei do inquilinato, ela trata de locação. Ele deve conhecer com muita perfeição essa lei, que é uma lei importante, que trata aí das locações, das principais locações. A Lei 8.245/91 trata da locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Repetindo, hein? Residenciais, não residenciais e por temporada. A Lei 8.245/91 trata dessas três possibilidades de locação: residencial, não residencial e por temporada. Então, professor, e o que não está na lei? Né? Outras espécies de locações. Aí vou ter que verificar o Código Civil. O Código Civil trata de locação, mas de imóveis, de bens imóveis? Não, de bens móveis. Trata de vaga de garagem autônoma, espaço publicitário, outdoor, hotel, motel, aparte hotel, é tudo Código Civil. E aparece aí o Estatuto da Terra, que trata de locação rural e rústica. Estatuto da Terra, tá? Então é importante sim você sempre contratar um profissional que seja especializado. Não adianta você ir no médico, né? O professor, um tempo atrás, foi numa clínica para fazer um exame do estômago. Quem atendeu? Doutora Canai. Depois de 2 meses, fui fazer um outro exame do coração. Quem que atendeu? Doutora Canai. Aí depois, o que aconteceu? O professor foi ver o óculos, precisava mudar a lente do óculos, o grau do óculos. Quem atendeu? Doutora Canai. Eu peguei e fui embora. Falei, não, pelo amor de Deus. Ela entende de coração, de estômago e dos olhos. Né? Cuidado, hein? Então quem faz tudo não faz nada. O importante é você se especializar numa área assim. E você que precisa de um advogado, tem que ir atrás de um advogado especialista em direito imobiliário. O advogado que é especialista em direito imobiliário, além de atuar nas ações possessórias, locatícias, na regularização de imóveis e na parte contratual, ele atua também nos atos iniciais, ou seja, nas certidões, nos documentos para garantir um negócio. Então, ato inicial é a certidão. Ato inicial, certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidões de propriedade do imóvel. Então esse advogado ele sabe atuar bem com certidão, com certidões e os instrumentos para fechar o negócio. Toda vez que eu fecho o negócio tem que ter autorização de visita, toda vez que eu fecho o negócio tem que ter a proposta aceite, ou ainda um contrato preliminar. Então esse advogado deve dominar essa situação. Olha que interessante, advogado do direito imobiliário, especialista em direito imobiliário, ele é atuante também em condomínio. Esse advogado pode ser advogado do condomínio, pode ser advogado do síndico, para fazer as ações de cobrança do condomínio, como também regularizar partes desse imóvel, talvez através de uso capião, retificação diária. Olha que interessante. O advogado do direito imobiliário, ele atua também no direito de família, na parte de regularização. Nós temos aí a divisão de ramos, é importante essa divisão. Direito penal atua no crime, advogado criminalista. Direito civil, ele só atua com indenizações. O civil é o gênero de várias espécies, então pode ser civil e faz tudo. Faz indenização, faz divórcio, separação. O ideal é que ele seja especializado em direito de família. Advogado especializado em direito de família é o advogado realmente que utiliza os meios necessários para proteger, resguardar e extinguir o contrato de divórcio, que não deixa de ser um contrato. Então esse advogado que atua no direito de família e faz divórcio, separação, ação de alimentos. Direito imobiliário, ele foca mais nos imóveis, trabalhista, na área trabalhista. Tá? Então tem que entender isso, é importante para o seu sucesso, escolher o parceiro, esse parceiro, essa parceira que seja especializada no ramo, ok? Professor, como que eu faço para pesquisar então esse advogado, se ele tem OAB? Aí eu consigo com facilidade no site da OAB. Você entra com muita facilidade, consulta a descrição. Aí você consulta pelo nome da OAB se ele realmente, ele ou ela é advogado. Você consegue também saber se ele é atuante, digitando o nome desse advogado lá no site do Tribunal de Justiça. De cada estado tem o seu. Se você digitar o número da OAB ou o nome completo desse advogado, vai aparecer uma porrada de processo. Isso é uma forma também para você estar protegido e verificar que esse advogado trabalha, é atuante, né? Então um advogado atuante, normalmente ele tem mais de 50 processos aí no seu nome, é sinal que é um advogado atuante, ok? Então é assim que você vai fazer a sua escolha. Essa pesquisa pode ser no Tribunal de Justiça, estadual ou federal. O melhor que você faça essa pesquisa no estadual, porque realmente a advocacia, nós atuamos, o advogado atua no direito, na verdade na jurisdição federal.
mas a atuação mais forte sempre é na situação, na verdade, do Estado, tá? Porque, na verdade, nem tudo eu posso levar para o Fórum Federal, só o que está no artigo 109 da Constituição Federal, ok? Então, fique atento aí. Então, o direito é dividido em ramos. Direito do trabalho, advogado do direito do trabalho, advogado de direito do consumidor, advogado civil, advogado criminal, advogado ambiental, ele é dividido em ramo. Advogado de direito de família, ele é dividido em ramo. Professor, o que eu devo assinar para o advogado, para que ele possa atuar? Você tem que assinar, eu oriento sempre ter contrato de honorários, não sai caro, tudo que é escrito, né, não sai caro, então assina um contrato de honorários, é importante você ter cópia, é importante ter recibo e é importante também ter procuração. O advogado só consegue atuar com a procuração, chamada procuração adjudícia. Adjudícia, essa procuração não precisa reconhecer firma. Muita gente pega a procuração e reconhece firma, gasta dinheiro de bobeira. Procuração de advogado não precisa reconhecer firma, é adjudícia, ok? Fique atento em relação a isso, a procuração. Se você quer pedir a justiça gratuita, você também vai assinar uma declaração de pobreza para pedir essa justiça gratuita. Então não é diferente. Se realmente você for contratar um advogado, ele vai pedir para você assinar uma ficha cadastral, contrato de honorários, recibo do que você pagou, do que foi acordado, e também vai pedir para você assinar a procuração e a declaração de pobreza, ok? Fique atento em relação a isso. Olha só, então vamos lá, vamos para a questão X então. Roda a vinheta. Professor, como eu faço para identificar um bom profissional? Como dizia meu avô, a melhor propaganda é o boca a boca. Então, o bom advogado, o bom corretor é boca a boca. Então, procure contratar profissionais que realmente foram através de indicação. Esse profissional vai te ajudar. Então, profissional que normalmente está dando palestra, esse profissional gosta do que faz, então esse profissional ele está apto a te ajudar. Não é só o advogado, não é só o corretor, mas o médico, o engenheiro, né? Então todo mundo que você, qualquer profissional liberal que você queira contratar, é ideal que você faça a pesquisa para verificar se ele realmente tem registro, né, no órgão de classe dele e também ir atrás realmente de pessoas conhecidas. Isso é muito importante, ok? Então essa é a dica do professor. Vamos lá, pergunte ao professor, tem bastante pergunta. Vamos lá, roda a vinheta. Bora, tá bombando de pergunta aqui. O tema é prático, hein? A intenção é realmente abrir os olhos da sociedade. Não que o professor não defenda que realmente tem que ter OAB para ter conhecimento. Não é verdade, né? Tem muito profissional que não tem OAB por opção, né? Porque ele não precisa ter OAB, né? Ele tem conhecimento. Mas é importante realmente você contratar um profissional que tenha realmente regularização, regulamentar junto ao seu conselho de classe. Tanto o corretor como o advogado. Tem que ter inscrição, o médico, o contador, ok? Então, fique atento em relação a isso. Primeira pergunta aqui é do Geraldo Ferreira, de Barueri. Bom dia, temos sempre o conflito da multa nos contratos de venda e compra. Ora, se aplica o CDC, que é de 2%, ora se aplica 10% do Código Civil. Qual é o correto? Você tem que identificar se é uma relação de consumo ou não. Relação de consumo é toda a relação que existe um fornecedor de produtos e serviços de um lado e do outro lado o consumidor. Quando eu falo de relação de produtos e serviços, relação de consumo é relação do direito de consumidor. Eu só posso chamar de consumidor aquele que compra uma prestação de serviço ou ainda compra um produto. Então, o contrato depende. Se for um contrato de direito consumidor, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Se for um contrato civil, de caráter civil, venda de posse, venda do imóvel, eu vou aplicar o Código Civil. Então depende da relação. Eu só aplico o direito do consumidor, a Lei 8.078, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, quando existe uma relação de consumo. Quando não existe, eu vou aplicar o Código Civil. No caso do imóvel, na venda, nas transações imobiliárias, dá-lhe Código Civil. No caso, na contratação de profissionais liberal, eu vou pensar aí no Código de Defesa do Consumidor. Boa pergunta, 10, hein? Vamos lá. Professor, bom dia. O que acontece com quem trabalha sem o CRESSE? Ele responde criminalmente? Realmente é crime. O corretor de imóveis que atua e fala ainda que é corretor, porque é diferente o sujeito falar, olha, não, eu atuo na área, mas eu estou ajudando o corretor. Está falando a verdade, né? Agora, se o sujeito ele fala, não, realmente eu sou corretor e não tem inscrição no CRESSE, ele não é corretor. O advogado que fala que é advogado e não tem OAB, né, não é advogado. Porque, na verdade, tem muita gente que está no primeiro ano de direito, segundo ano de direito. Eu sou advogado, passa para mim o caso. Não terminou nem a faculdade, nem bacharel é. E a mesma coisa corretor, tem que ter inscrição, tá? Então é crime sim. E aí, realmente, se a parte for denunciar, isso é crime. É crime, com certeza vai ser apurado pela delegacia, depois a delegacia vai para o Ministério Público e vai virar um processo criminal, tá bom? Então, muito cuidado com isso, hein? Parceria, abrir imobiliário, tem que ser corretor de imóveis. Abrir um escritório de advocacia, tem que ser advogado. Contador, tem que ser contador. Médico, tem que ser médico. E quando que ele é médico, quando ele é contador? Quando ele tem um número de inscrição vinculado à classe dele, ok? Então, um abraço para você. Inteligente pergunta, mas é crime sim, viu, Mariana? Qual a diferença entre não ter CRESSE e estar em atraso com a contribuição anual?
nos dois casos, exercício legal da profissão, o seu CRES precisa estar ativo, né? A gente sabe que pode acontecer muitas coisas na vida, infelizmente ocorrer de falta de pagamento, alguma coisa assim. Mas você não pode atuar sem o seu CRES estar regular. Como advogado não pode atuar sem a OAB dele estar regular. Então, realmente, se você ou um colega, né, está atuando com um CRES regular, tenta resolver isso o quanto antes. Por quê? Porque você comete, sim, um crime toda vez que você exerce a profissão sem ela estar regulamentada, tá? Mais grave, realmente, é aquele sujeito que fala, sou corretor sem ter CRES, sou advogado sem ter OAB, ou muitas vezes sou advogado sem ter até a formação em direito como bacharel. E aí é pior, mas também não é o ideal. Então, regularize o quanto antes, né, se for uma situação financeira, ou se for uma situação de suspensão realmente, para que você possa exercer a profissão com tranquilidade. Mesmo porque, quem for fazer uma consulta lá no site do CRES, no site da OAB, no site do Conselho Regional de Medicina, vai ver que está inativo, né? Isso é um problema sério para você, tá bom? Então, cuidado com isso. Boa pergunta, um grande abraço, hein? Eu quero ser advogado especialista em direito imobiliário. É difícil essa profissão aqui em São Paulo? Vinícius, eu sou meio suspeito em falar de direito imobiliário, né? O professor é apaixonado pelo direito imobiliário, já é atuante já há um bom tempo, também é coordenador de várias pós-graduações de direito imobiliário registral, é um ramo que não falta serviço. Eu costumo dizer que pode ter a crise que for, realmente o direito imobiliário é um ramo que não falta serviço. Não é fácil para ninguém, né? Sempre a gente tem o país em situações econômicas, quando ele fica instável, é difícil para todos, mas o direito imobiliário, o sujeito tem que morar em algum lugar. Morar e comer, né, se alimentar, ele precisa, então sempre vai ter serviço. Ou na locação, ou no despejo, ou na defesa do despejo, ou na reintegração de posse. É um baita ramo. Tenta conhecer, acesse o professor no Facebook aí, Júlio Sanches, eu estou sempre divulgando informações do profissional de direito imobiliário, sempre divulgando dicas, tá? Então, próxima pergunta, como faço para destituir um advogado? Ótimo, boa pergunta. Na verdade, Marineuza, o advogado, ele tem que sair, né? Ele tem que sair do processo, você pede para ele se retirar do processo. Isso chama realmente, ele faz a renúncia e você faz a resilição, ou seja, você não quer mais esse advogado. O próximo advogado que você contratar, o que você vai fazer? Você, na verdade, esse advogado que era o antigo advogado, ele vai subestabelecer. Subs, né, que a gente fala, o subestabelecimento tem com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Nesse caso, ele vai subestabelecer o novo advogado sem reserva de poderes. Ele está transferindo o processo para esse advogado, ok? Então, é um direito seu. Tanto o advogado tanto o advogado como o cliente pode realmente não querer dar continuidade do contrato. Isso é possível, ok? Subestabelecimento é a palavra correta. Diego, nós corretores de imóveis temos liberdade de realizar os contratos ou só o advogado especialista em direito imobiliário? Diego, corretor que é corretor mesmo, hein? Não vamos pensar, corretor sem CRES não é corretor. Advogado sem OAB não é advogado. Você, corretor que tem o CRES, se você está apto, se você está treinado, se você tem conhecimento e segurança para isso, você pode fazer contrato sim, não é só o advogado. Eu oriento sempre ter parceria, né? Parceria com bons advogados para te ajudar, mas você está apto a fazer contrato de locação, você está apto, inclusive tem modelos sensacionais aí no CRES, então entra lá que tem vários modelos para te ajudar. E aí nós vamos para a última pergunta, existe um curso de pós-graduação para quem não é formado em direito, específico em direito imobiliário? Existe, né? Na verdade existem vários cursos de direitos imobiliários, esses cursos te ajudam realmente. Por mais que você não seja formado em direito, você não é formado, mas é corretor, é importante você conhecer o direito no todo. Esse programa, a intenção é essa, te levar a conhecimento. Acesse lá o Facebook do professor, eu sempre estou divulgando bons cursos, normalmente gratuitos, eu estou sempre divulgando. Júlio Sanches, eu sempre estou divulgando lá, tá bom? A gente fica amigo de WhatsApp, não, de Facebook. Júlio Sanches, tá bom? Então, chegamos ao final, programa interessante, a ideia é trazer uma questão prática. Fui, boa semana, sucesso, pensamento positivo, fica com Deus. Tchau!